Olá, tudo bem? No entrevista especial de hoje, nós vamos falar sobre logística emergencial, uma estratégia muito usada em calamidades e que foi de extrema importância no momento mais crítico da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Quem fala sobre o tema é o especialista no assunto, Marcelo Zeferino, que inclusive é gaúcho natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Acompanhe. Olá, Marcelo, tudo bem? Muito obrigada por nos atender. Vamos começar explicando o que é logística em calamidades, a logística emergencial. Olá, Maria, prazer falar contigo. Falar um pouco sobre logística emergencial. A logística emergencial, como ela se dá em momentos como esse, em momentos de crise, em momentos de catástrofes como essa, ela está muito atrelada à sobrevivência, ela está muito atrelada a tirar uma população ou algo de uma situação emergencial, de uma situação urgente, de uma situação caótica. Mas dentro da rotina industrial, dentro da rotina das pessoas, ela muitas vezes acaba participando e as pessoas nem se dão conta que vivem uma logística emergencial. Lá atrás, no início da década de 90, nos anos 2000, a logística emergencial ela se dava muito pequena no que diz respeito ao Brasil e ela, de fato, ela só resolvia urgências. Ela só resolvia enfermidades, ela resolvia situações pontuais da indústria. Ao longo dos anos, e acompanhando as referências tecnológicas, a evolução tecnológica e como a indústria começou a se desenvolver de fato de forma mais agressiva e precisou se posicionar mundialmente de forma mais agressiva, ela migrou. O que era no passado como uma logística emergencial, ela migrou para uma logística de alta performance, ou seja, eu não tenho a necessidade de ter grandes estoques nas regiões, e eu passo a ter um lead time mais justo, mais competitivo, para encurtar essas distâncias e fazer com que itens prioritários e até mesmo secundários possam chegar nas localidades de forma um pouco mais rápida. Nesse caso do Rio Grande do Sul, você pode exemplificar, né, de que maneira essa logística emergencial atuou? O caso do Rio Grande do Sul, ele transcende até a questão emergencial. Ele, no início, né? Eu acho que são etapas o que o Rio Grande do Sul viveu. Se a gente fizer um paralelo isso à logística emergencial. No início, é uma logística de guerra, é um cenário de guerra, onde as pessoas precisam minimamente sobreviver, as pessoas precisam de itens básicos, e até mesmo por isso que eu comentei sobre a logística mudar ao longo dos anos, os estoques e as informações, os centros de distribuição a nível Brasil aumentaram, então não existem grandes volumes de mercadoria em algumas regiões. Então, no início, foi necessária uma força-tarefa, de fato, para que se abastecesse de forma prioritária, levasse água, levasse mantimentos básicos para a população. Só que aí você já começa a entender os gargalos que essa logística de guerra pode acabar afetando se não bem planejada. Por quê? No início de uma situação como essa, o Rio Grande do Sul, que está no extremo do Brasil, ergue a mão e pede: olha, eu preciso de água, precisamos beber água, precisamos de medicamento, precisamos de comida. E o brasileiro por si só se abraça em momentos como esse? O que o Brasil inteiro fez? Mandaremos mantimentos para o Rio Grande do Sul. Só que as vias normais de acesso estavam comprometidas, os aeroportos comprometidos, o grande aeroporto da região sul do Brasil comprometido. E até que isso acontecesse de forma sincronizada, o timing entre as pessoas reunirem esses mantimentos, transferirem até o Rio Grande do Sul e chegar no Rio Grande do Sul, leva a outro problema, que é o acúmulo de bens, de um bem específico dentro daquele momento. Ou seja, se acumula água, se acumula determinado item de saúde, e isso, com essa dificuldade de escoamento, acaba chegando tudo junto. Sem uma opção para armazenar isso da forma adequada e um planejamento de armazenagem da forma adequada, acaba se desperdiçando ou até mesmo não utilizando todo esse material. E logo em seguida, numa etapa de reconstrução, como a que se deu e que se deve no Rio Grande do Sul, que isso é algo que vai ao longo dos anos acontecer, você precisa planejar. E aí a logística emergencial começa a atuar. Então, logo as vias comecem a melhorar e facilitar essa via de transição de mantimentos você começa a sincronizar isso, você começa
a reunir isso em alguns pontos estratégicos da região sul e sudeste, para, mediante a necessidade, você começar a alocar. Engana-se quem pensa que a logística emergencial trata apenas de transporte aéreo ou de um foguete, como o Elon Musk, por exemplo, já fala. A logística emergencial é muito mais do que isso. Ela fala de planejamento, ela fala de alocação de recursos na hora e no momento certo, porque senão, obviamente, se você tratar só sobre deslocamento em alta velocidade, você invariavelmente vai elevar o custo dessas operações e pode até inviabilizar essas operações. Então, é muito mais do que um transporte de alta performance, é um planejamento de alta performance para que todos os componentes que fecham essa engrenagem de reconstrução de um estado como o do Rio Grande do Sul, que vivemos lá atrás, na pandemia, por exemplo, quando levávamos oxigênio para as pessoas que necessitavam, para que tudo isso ocorra de forma sincronizada e atinja o seu objetivo fim, que é, primeiramente, as vidas das pessoas que correm algum tipo de perigo e depois, obviamente, a reconstrução e a volta da produtividade de um estado tão importante como o Rio Grande do Sul. Marcelo, quando a gente fala de logística emergencial, significa que é um tipo de ação que só funciona ou que só é necessário em situações de emergência? Não, não. Eu vou te dar um exemplo que nós vivemos na pandemia. E nós, como consumidores, como pessoa física, nas nossas casas. Eu, um pouco mais de idade, era acostumado no passado. Eu vou comer alguma coisa, eu quero chamar alguma coisa em casa para comer. Qual era o comportamento? Você tinha ali um bolo de material promocional de alguns restaurantes, e você começava a folhear, ia para o telefone e pesquisava isso. A pandemia, se teve algo de bom que ela nos trouxe, foi esse acesso à tecnologia e a múltipla escolha de você comprar o que você quiser de forma rápida. No passado, quando você pensava num comportamento como esse, você pensava, não, isso é porque é urgente. Eu quero fazer isso porque é urgente, porque eu não tenho esse mantimento em casa, ou porque eu preciso comer algo que não está ao meu alcance agora, ou porque chegou alguém na minha casa e eu preciso fazer isso. Hoje, não. Hoje é rotina, hoje as pessoas se programam. Existe um estudo, inclusive, por uma das plataformas, das maiores plataformas de alimentação do mundo hoje, que em 10 anos as pessoas não vão mais ter fogão em casa, que as pessoas vão comprar isso. Não sei se eu concordo ou discordo, mas existe um comportamento que leva para esse caminho. E no comportamento da indústria, no comportamento da logística como um todo, se dá da mesma forma. Essa pessoa que comprava algo pela internet, ou que fazia um comportamento por telefone, e depois começou a comprar isso pela internet, acompanhar ponta a ponta isso chegando, e a velocidade com que isso chega, foi para o seu trabalho e entendeu, poxa, mas se eu compro uma pizza em casa e eu tenho essa visibilidade, por que que o meu componente eu aguardo 15, 20 dias sem essa informação? E quando eu preciso dele, eu preciso de uma forma urgente. E começou a mudar o conceito de urgência. Trazer a urgência mais para uma rotina competitiva e, aos poucos, mudar esse comportamento. Então, quando falamos de urgência, não é pura e simplesmente a velocidade, mas é a aplicabilidade e o quanto você consegue se manter competitivo, falando, obviamente, do B2B, incorporando isso à tua rotina industrial. Mesmo quando eu faço uma compra na internet, por exemplo, eu vou comprar não obrigatoriamente naquela empresa que está num valor mais acessível, mas naquela que vai me entregar mais rápido. Eu mesmo também fui capturado por essa febre, e ainda mais por na Prestex falarmos muito de alta performance. Hoje, 90% do que eu consumo dentro da minha rotina familiar acaba sendo de forma online, já com listas pré-estabelecidas e acontecendo de forma natural. Porque entendo que a gente ganha velocidade em cima disso e é um comportamento que não vejo voltar. Eu acho que a gente consegue aproveitar o tempo que nós gastávamos com isso, com outras coisas, outras atividades, e desenvolvendo outros skills na nossa rotina. Pois é, o comportamento de mercado muda e a logística emergencial se destaca. O Entrevista Especial de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.